Olá, e aí? Bem-vinda de volta ao canal. Hoje eu pensei da gente falar sobre as crenças, né? As crenças conscientes e principalmente as crenças inconscientes, que eu descobri como que elas criavam a minha realidade, né? E a partir do momento em que eu entendi que se a minha realidade era criada pelas minhas crenças, né? Pelo que estava dentro de mim, era o ideal que eu conhecesse o que estava dentro de mim para eu conseguir entender por que que eu estava criando, né, determinadas coisas, porque muita coisa fala assim: "Ah, mas eu criei muita coisa boa". Tudo bem, mas eu também criei um monte de coisa ruim que teoricamente eu não queria estar vivendo e eu estava vivendo. Então por que que eu estava vivendo, né? Teve uma vez que uma psicóloga minha, eu tava numa relação lá conturbada e aí eu falei, né, que eu não queria estar vivendo aquilo, aí ela falou assim: mas foi você que quis isso. Aí eu falei, que eu quis o quê? Olha o que que eu tô vivendo, vê se eu queria um negócio desse. Aí ela falou assim: você não só quis, como você se manteve. Ou seja, aquilo, né, me deu uma do tipo assim, na hora não, na hora eu continuei batendo o pezinho. Mas depois eu parei pra pensar que, tipo, era muita verdade. Além de eu ter atraído uma situação que era muito desagradável, eu ainda me mantive na situação, né? Porque teoricamente era só eu botar na cabeça que aquilo ali me fazia mal, pegar e sair. Mas não, eu não só atraí aquilo, aquilo entrou na minha vida e eu não conseguia simplesmente falar não para aquilo e parar de viver aquela realidade. Então, na verdade, eu queria um jeito de conseguir lidar com aquilo de uma melhor forma, porque assim, se eu tava sem forças para botar um limite, né, para acabar com aquilo de vez, que eu entendesse então o porquê que aquilo estava acontecendo. Porque assim, já que é para acontecer, e com certeza tem uma razão de ser, que eu consiga enxergar com olhos críticos, né, e analíticos para que eu olhe e fale assim, não, beleza, tô sofrendo, mas tô sofrendo porque eu tenho essa dor aqui, isso aqui tá tocando nessa ferida, e essa ferida que ela não tem que existir mais. Então, aí você vai, né? Aí vamos lá para outros conceitos. Toca numa ferida o quê? Da minha criança. Aí a minha criança ferida faz o quê? Culpa meus pais. Nossa, mas eu tenho essa dor porque minha mãe e meu pai me causaram isso. Eu tenho essa dor porque aconteceu tal coisa lá atrás. E aí, qual é o movimento? Vou culpar meus pais. E aí eu me sinto, né? Primeiro você tem essa revolta com os pais, né? Então tive, né, muitos conflitos com os meus pais nessa fase e ela se estendeu por muito tempo, porque na verdade cada coisa que eu ia descobrindo que chegava numa ferida da minha criança, primeiro eu culpava meus pais, mas ao mesmo tempo que eu culpava, eu me sentia culpada por estar culpando pessoas que na verdade sempre fizeram de tudo para o meu bem. Então era um conflito muito grande dentro de mim, porque ao mesmo tempo que a minha criança culpava alguma responsabilidade minha, eu olhava e falava assim: não, mas espera aí, meus pais sempre quiseram meu bem. Como é que eu tô falando mal, né? Sentindo um sentimento ruim por essas pessoas. E aí você fica nessa culpa, do tipo, como é que eu vou lidar com isso, né? Porque tá doendo em mim, mas eu também não posso sentir essa dor, então dói duplamente. Né? Eu não tenho direito de sentir essa dor porque essas pessoas só me fizeram bem. Mas não, mas eu tô sentindo, então como assim essas pessoas só me fizeram bem? E era um conflito muito grande até que eu entendi, né, que na verdade não era para ficar colocando a culpa nos meus pais e nem pedir que os meus pais conseguissem corrigir aquela ferida daquela criança, né? Na verdade, eu entendi que eu, adulta, teria que acolher aquela criança, entender que os meus pais fizeram o melhor que eles podiam, eles não tinham como fazer diferente, apesar da criança endeusar muito os pais, né? E enxergar eles por um longo período da vida como deuses que não erram, né? E que estão ali num lugar, ou o contrário também, né? Mas o meu caso era esse, que você não enxerga eles como os humanos que eles são. E aí eu cobrava deles a perfeição, né? E aí, como eles não me deram a perfeição, eu tinha essa revolta. Só que aí eu entendi, né, que eles fizeram o melhor que eles podiam e que, na verdade, eu, adulta, que estava aprendendo aquilo tudo, tinha que acolher essa criança para ressignificar dentro de mim que eu não podia ser mais um ser humano refém das feridas daquela criança. E sim alguém que acolhe aquela criança e ressignifica isso tudo, né? E para de viver uma vida com reatividades baseado nas coisas que acontecem comigo e que batia na ferida da criança e eu reagia. Não, agora eu vou acolher a criança
E aí eu curo essa ferida, quando eu curo essa ferida, qualquer coisa que venha relacionada àquilo já não me gera mais estímulo nenhum. Porque a minha adulta já acolheu a criança, aquilo ali já é um estímulo neutro para mim. Aquilo ali para de ser algo que bate na minha reatividade. Mas por mais que pareça assim, né, muito simples, eu só tenho essa clareza hoje depois de muito fazer isso na prática, né, de entrar na dor e fazer todo esse movimento infinitas vezes. E aí hoje eu consegui entender a questão, né? É igual a questão matemática, assim, que você consegue fazer uma fórmula, né? Que você tem uma fórmula e qualquer variável que você joga ali, você consegue chegar num resultado, mas você só chega nessa fórmula quando você faz a mesma coisa várias vezes, né? De formas diferentes, que foi o que aconteceu. Então, eu fui a muitas dores da criança, né? E aí eu fazia toda vez esse mecanismo, vai na dor da criança, bota a culpa no pai, se sente culpada, volta, entende, né, o que os pais são seres humanos, volta para adulta, acolher essa criança. Pode parecer, ah, você fez uma vez, você já aprendeu e errou de novo. Quando você tá na dor da criança, você não consegue olhar de fora enxergando que o avatar, na verdade, né, isso aqui, você não pode se envolver com o seu avatar a ponto de você achar que você é plenamente ele. Na verdade, você é uma consciência que tem que olhar o que o avatar está fazendo aqui nesse planeta de fora. Né? Como se você fosse quem está com o controle remoto na mão. Sabe quando você vai jogar um jogo e que tem lá o avatarzinho, o bonequinho que você escolhe para jogar aquele jogo? É basicamente isso. Tem o bonequinho, né, que é você ali dentro do joguinho ali, e tem a sua consciência, que no caso é você, né, superior, que é você consciente, que tá lá do lado de fora, olhando o que está acontecendo dentro do jogo e você que dá os comandos. Então, na verdade, a gente, quando tá aqui dentro, a gente acaba se envolvendo tanto com o avatar e com o jogo que a gente esquece de pedir o comando da consciência. E aí a gente se envolve aqui e se perde no que o avatar está fazendo aqui no jogo. E na verdade a busca é sempre para voltar à conexão com a torre de comando, né? Que até no Matrix eu brinco, né? Que é aquele, tem o Neo da Terra, né? E tem o Neo da nave. É basicamente isso. É o Neo que foi ali pra Terra, né? Jogar o jogo. E o Neo é o personagem, tá? Pra quem não viu Matrix. O Neo que tá na nave. E aí é ele que dá o comando, né? Ele que tem a comunicação aí, que se for em outra linha de conhecimento, a gente pode chamar de eu superior, né? Que é onde você vai receber o comando da sua fração divina que tem que ser manifestada através de você. Então tem Deus, né? Como se fosse o oceano inteiro. E tem cada gota do oceano que forma esse oceano inteiro, e cada um de nós é uma gota, né? Então eu meio que comparo assim o eu superior ao comando do todo que é feito especificamente para você, né? Para você manifestar a sua verdade aqui na Terra, uma verdade que é sua, uma verdade que ela tem que ser manifestada através de você, né? Porque não tem ninguém para ser você e você também não é ninguém para ser outro, né? Você veio para ser exatamente você. Então é nessa conexão que a gente tem que ou viver, né, sempre, ou se perder dela, sempre querer voltar, né, para conseguir ter esses comandos superiores. Então pode parecer que é tudo muito simples, né, falando assim, e se Deus quiser, a minha intenção, inclusive, é essa, né? Conseguir fazer ficar muito simples para você, porque falando assim, né? Nossa, ficou desenhado. Pois é, mas para mim não foi, porque na verdade eu fui pegando, né, as peças do quebra-cabeça, assim, como eu tô falando, né? Filmes e estudos e tudo mais, para eu conseguir chegar e resumir aqui dessa forma. Então, a minha intenção, na verdade, é essa, mas espero que fique mais fácil para você, mas para mim não foi tão simples assim, e eu realmente acho que, apesar, quanto mais informações você tiver, né, de formas mais simplificadas possíveis, mais longe você consegue ir mais rápido, né, em relação à expansão da sua consciência. Mas é um processinho, né? Porque se não existisse esse processo, nem aqui na Terra a gente estava, nem nesse objetivo de melhorar a nossa alma aqui, né? De desenvolver nossa alma
a gente não estaria aqui para isso. Então, se a gente veio aqui para isso, por mais que a gente busque, né, os nossos facilitadores no caminho, a gente vai ter um trabalhinho, né, que é o que eu chamo de autorresponsabilidade, mas, como eu falo sempre, né, a autorresponsabilidade é o caminho da realização, né? É o caminho onde você vai fazer a sua parte, onde você vai ter a ajuda que você precisa, tanto dos facilitadores da sua jornada, quanto principalmente de Deus, porque ele vai, além dele te dar toda a informação, ele ainda vai te dar força, ele ainda vai te dar apoio, ele vai te mostrar que ele está contigo nessa jornada. Toda vez que você chamar por ele, você sente assim, magicamente, uma coragem que você não tava, você sente uma paz que você não tinha, você sente uma cura de um comportamento que você estava tentando vencer há tanto tempo. Quanto mais você, né, pedir, quanto mais conectada a ele você tiver, com fé mesmo, né? Porque você não vai ter nada em você que duvide do poder dele de agir na sua vida. É assim que as coisas se materializam. Então, na verdade, a fé, o que que ela é? Ela é uma crença inquestionável. Tudo que você acreditar inquestionavelmente, sem nada dentro de você duvidando que aquilo ali vai acontecer, aquilo ali vai acontecer. Então, aquilo que fala, né? Cuidado com o que você pede, porque tudo que você pedir e que você inquestionavelmente acreditar, aquilo vai acontecer. Mas pensa nas consequências, tá? Então, pensa nas consequências para você e pensa nas consequências para o todo, porque às vezes você vai querer materializar algo, você vai querer realizar algo que você vai acabar interferindo na vida do outro diretamente e que você tem consciência de que você está interferindo na vida do outro contra o livre-arbítrio do outro. Ou então fazendo mal para o outro de alguma forma. Então, assim, se você não tiver intenção nenhuma de fazer mal para o outro, você só tiver intenção de fazer o bem para você, né? O bem no sentido de eu quero fazer o bem, né? Para mim e para o outro. Com certeza você vai criar coisas que façam bem para você e para o todo, né? Porque Deus é Deus e ele é sábio e ele é maravilhoso, misericordioso. Então, tudo que você intencionar com uma boa intenção no seu coração, de só fazer o bem para você, mas que isso também gere o bem do outro, isso, né, vão ser consequências boas, porque você tá com intenção, com boas intenções. Então, tudo que voltar, que é a lei do retorno, isso também é fundamental lembrar, tudo que voltar vai voltar compatível com o que você intencionou. Mas a partir do momento em que você também quiser tudo que você quer, e isso se realizar, e se você quiser interferir na vida do outro, no livre-arbítrio do outro, em algo que você sabe que o outro não quer, ou então em algo que você sabe, ou que você tem uma intenção lá no fundo de fazer mal para alguém, saiba que tudo que você está intencionando não é um jogo da terra, é um jogo, né, dos céus. Então, assim, a intenção que está no seu coração, o dono do jogo conhece. Então, a intenção que tiver no seu coração, que você intencionar para fora, ela vai voltar. Pode ser rápido, pode demorar. Te dou um conselho que já demorou muito mais. Antigamente, a volta, né, o retorno era muito mais demorado. Hoje em dia é papum, tá? Fez, voltou, tá tudo muito mais rápido. Então, assim, pensa bem, né, antes de você fazer as intenções, porque tudo que você fizer vai retornar exatamente com a intenção para você, né? Exatamente com a intenção que estava no seu coração quando você também fez para o outro, tá? Então, finalizamos o vídeo por hoje e até o próximo vídeo.